Olá, meus amigos e amigas, PMs e POs, pais e mães de todo o Brasil. Eu sou Alex Ivônica, o filósofo russo de produtos, e você está no Product Drops. E no episódio de hoje eu vou falar sobre um conteúdo muito especial. Para mim, eu montei uma listinha sobre 10 coisas que eu aprendi ou que eu estou fazendo no meu dia a dia com minha filhinha de 1 ano. E como isso tem me feito ser um PM melhor. E todas as reflexões que eu tenho feito e os paralelos entre a parentalidade e cuidar de um produto. A vida pessoal com todo o trabalho que a gente faz na vida pessoal. Então fique por aí que esse é o nosso episódio de hoje. Bem, pessoal, vamos para a listinha que é o que mais interessa. E eu espero que vocês gostem. Bom, o primeiro item da lista é sobre priorizar benefícios de curto prazo versus benefícios de longo prazo. Vou dar alguns exemplos para poder tangibilizar isso e deixar isso um pouquinho mais claro. Então, uma coisa, primeiro, uma frase muito interessante que eu li quando eu estava me preparando para a chegada da Olivia, que os dias são longos e os anos são curtos, passam voando. O que isso significa, né? A gente tem uma rotina insana, a gente trabalha pra caramba, tem todos os compromissos da casa ainda, as atividades de casa, e temos um filho, uma filha, um bebê, uma criança. E os dias eles realmente são muito exaustivos e o ano passa e a gente nem vê. E tarefas que de repente podem beneficiar o curto prazo em detrimento do longo prazo é quando, por exemplo, a gente dá um tablet, um smartphone para a criança assistir alguma coisa ao invés de interagir com ela. Quando a gente precisa cozinhar alguma coisa e acaba não fazendo um alimento tão nutritivo, acaba pegando um lanche pra gente e vai fazer o que para a criança? Então, às vezes, são benefícios de curto prazo, que seja para ganhar um tempo, para sentar no sofá ao invés de interagir com o nosso filho, com a nossa filha, embora seja muito desgastante, mas são benefícios que estão focados só no curto prazo. Não criar uma rotina para a criança dormir ou não respeitar as horas de sono que são importantes para o desenvolvimento dela, porque você tem algum compromisso ou alguma coisa do tipo. Então, esses são benefícios de curto prazo. Mas quais são os impactos, né, que tudo isso causa no longo prazo? No desenvolvimento motor, cognitivo, nutricional dessa criança. Então, esse é um paralelo muito grande entre o que a gente faz no dia a dia, no curtíssimo prazo, mas a gente tem sempre que pensar no longo prazo. Vale mesmo a pena eu dar só uma bolacha de arroz, ao invés de fazer um jantar com os 5 elementos que a minha filha precisa para se alimentar bem, para ficar mais saudável? Então, bom, essas são essas reflexões que a gente tem que fazer todos os dias, nesses dias longos e cansativos. E não é tão diferente assim com produtos. Quantas vezes a gente já não se viu ou numa sinuca, ou precisando priorizar alguma feature de curto prazo que você nem sabe se tem tanto valor assim, em detrimento de alguma coisa de longo prazo. Isso acontece com o produto também, mas o mais importante é que a gente não pode, por conta de alguma coisa de curto prazo, matar o nosso projeto de longo prazo que está lá na frente, os benefícios reais que a gente quer levar para o nosso usuário, as coisas bacanas que a gente quer fazer no nosso produto, que de verdade são relevantes, mas que às vezes elas precisam de um pouco mais de tempo para acontecer. Então, pensa sempre nisso. Como PM, a gente sempre tem que pensar em ser melhor, né? Como que o nosso produto pode ser melhor todos os dias e as decisões estão justamente nas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia. Bem, esse é o número 1 da lista e a gente tem mais um montão de coisa para discutir. O item 2 é sobre dar visibilidade, que é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia com uma baita naturalidade. Mas olha a reflexão que eu vou fazer aqui pensando na educação de uma bebê de 1 ano. Crianças, elas gostam do status quo. Então, se eu preciso ir para o banho, eu não quero ir para o banho. Se eu estou no banho, eu não quero sair do banho. Se eu estou de roupa, eu não quero tirar roupa. Se eu estou sem roupa, eu não quero pôr a roupa. Esse é o dia a dia de quem tem um bebê em casa. Pais e mães que estão me assistindo sabem como é isso.
E às vezes isso se torna uma batalha, é um chororô danado, é muito difícil você conseguir fazer algumas atividades simples, porque a criança está ali no status quo. Então, uma coisa que a gente aprendeu, que é muito importante, faz muita diferença, é ir dando visibilidade do que vai acontecer. Então, olha, Olivia, a gente está aqui brincando, mas daqui a pouco a gente vai tomar banho. Aí você cria um sinal para mostrar que agora é a hora do banho. Quando você está no banho, você fala, olha, a gente vai ficar aqui mais um pouquinho, daqui a pouco o papai vai se secar e depois eu vou secar você e a gente vai colocar sua roupa e depois a gente vai sair, tá bom? E quando você está secando ela, você fala, agora a gente vai pôr sua roupa daqui a pouco, hein? Então estou terminando de secar você, a gente vai pôr sua roupa, daqui a pouco a gente vai sair. Enfim, você vai conduzindo todo o processo de qualquer atividade diária, por mais simples que ela seja. Mas essa é uma forma de condução que faz a dinâmica ser mais fácil, que faz com que a criança se prepare para o que vem e aí ela não é pega de surpresa. Fica mais fácil de sair do status quo. E não é tão diferente assim no nosso dia a dia, né? Com gestores, com stakeholders, com o nosso próprio time, a gente precisa dar visibilidade. E eu acho que a questão é a gente está dando visibilidade no nível de granularidade correto para cada contexto, para cada time, para cada stakeholder. E pensando na educação que a gente dá para a Olivia e como que são essas dinâmicas no dia a dia, talvez eu precise aumentar até esse nível de detalhe, esse nível de proximidade. Quanto mais a gente envolver todo mundo, e aí fazendo uma boa gestão de stakeholders, montando um bom plano tático para cada um daqueles perfis, você consegue definir de repente qual que é a latência de tempo, qual que é o grau de visibilidade que você vai dar para cada um deles. Mas é muito importante, assim como para uma criança, a gente preparar a saída do status quo é a mesma coisa para produto, é a mesma coisa para as pessoas que estão envolvidas ali na nossa empresa. Bom, vou pular aqui para o terceiro item agora, que é um dos mais interessantes. São vários itens interessantes, é difícil, mas esse é muito interessante. O item 3, que é dizer o óbvio. Será que vocês conseguem, junto comigo aqui, imaginar como é explicar para uma criança o que é um lixo, o que é jogar as coisas no lixo, o que é algo estar quente ou algo estar gelado? Primeiro que é mágico, né? Você acompanhar o desenvolvimento de uma criança e explicar coisas tão simples assim e ver quão poderosas são elas no dia a dia de aprendizado de alguém. Mas ao mesmo tempo é muito difícil, né? É tão espontâneo pra gente, é tão natural que às vezes é difícil. É muito difícil explicar o que é muito óbvio. É óbvio para quem está explicando. E no trabalho a gente também precisa tomar muito cuidado com isso, gestores e gestoras de produto. É, às vezes a gente está tão imerso ali no que está acontecendo com o nosso produto, no lançamento de uma funcionalidade, nos dados que a gente está medindo, e que a gente esquece que talvez não seja a mesma coisa para outras pessoas. Imagine para alguém de atendimento que você está explicando uma feature nova, essa pessoa não teve contato com isso, ela não está tão inserida como você, alguém de marketing que vai fazer o lançamento disso, para os seus stakeholders, quando você quer contar sobre algum discovery, sobre alguma descoberta relevante, por que você tomou alguma decisão. Então, dizer o óbvio, muitas vezes não. Eu acho que é uma coisa extremamente importante que define um bom gestor de produto ou um mau gestor de produto, gestora de produto nos dois casos. Então, dizer o óbvio é mágico quando a gente faz isso para uma criança e tem me ensinado muito a como melhorar esse tipo de comunicação para diferentes stakeholders, para diferentes públicos dentro do nosso dia a dia de produtos. Bom, quarta hipótese. Tá vendo? Essa aqui para mim também é muito. Quarta hipótese, não, olha, já dei até um spoiler. Quarto item. Esse aqui para mim também é interessantíssimo. E é difícil, essa lista aqui é muito boa, é difícil de saber qual que é o item mais legal. É sobre validar hipótese. Eu já dei aquele spoiler, né? Sobre validar hipótese. E talvez essa seja a atividade mais frequente no dia a dia de convivência, na educação de uma criança, de um bebê. A gente está o tempo inteiro validando hipóteses. Então, a criança está chorando e você acha que imitar um cachorro vai ser a melhor alternativa para distraí-la, para mudar o foco ali do chororô. Aí você testa imitar um cachorro, aí você começa a andar de ponta cabeça, você coloca uma cueca na cabeça. Enfim, você vai validando inúmeras hipóteses para poder criar uma situação,
para poder resolver um problema. E isso é mágico. E talvez o que eu tenha percebido é que hipóteses menos concretas e menos óbvias, aquelas no impulso, que talvez no dia a dia de trabalho a gente não colocaria para validação ou para invalidação, putz, super funciona com uma criança e super funciona com uma bebê. E de repente a gente deveria fazer mais no dia a dia, testar hipóteses toda hora, todos os dias, para lançar qualquer coisa. Testei hipótese prototipando a montagem da cama dela para saber se o estrabo, eu não sei como é que fala isso. O pessoal da edição, dá um jeito aí, faz esse negócio ficar legal. Para montar aquele negócio ficar do tamanho certo. Então, varia de hipóteses, e mais. Sempre dá para validar mais hipóteses do que de verdade a gente está validando hoje para criar o produto certo para os nossos usuários, que vai trazer o melhor resultado para a nossa empresa. Esse foi o quarto item. Vamos lá, vamos para o quinto. Mudar a casa para que o ambiente seja seguro, para que a gente tenha um ambiente mais motivador, com mais autonomia. Putz, tem muita coisa aí. Acho que tem questões de usabilidade para deixar as coisas que fazem parte do dia a dia da Olivia mais fáceis, mais à mão, empoderando ela, dando mais autonomia para ela e ao mesmo tempo criando contextos em que a descoberta seja segura, em que ela não se machuque, em que ela seja capaz de fazer o que ela pode fazer, mas que a gente, sabendo das limitações, consiga protegê-la da melhor forma, sem superproteção, justamente pelo contrário, fazendo o necessário para que o ambiente fique seguro. E como líderes, como pessoas que inspiram outras pessoas a fazer um produto, a divulgar um produto, isso é muito legal. Estamos de verdade criando um ambiente, seja no nosso time de desenvolvimento, seja com os stakeholders, seja junto ao usuário fazendo algum discovery, para que a gente tenha os melhores resultados. Essa é uma reflexão que a gente pode fazer todos os dias, super profunda e que é natural com uma criança e que pode ser natural com o nosso produto também. Bom, esse foi o item 5, vamos para o 6. O 6 é resiliência. A boa resiliência versus aquela resiliência mitológica. Mitológica no sentido de ser inatingível, de ser uma crença sem embasamento. O nosso mercado corporativo ele foi muito baseado nesse conceito de resiliência mitológica. Eu já vi escrito em muro de startup, em parede de firma, sobre a resiliência e aquela coisa terrível de estar sujeito a qualquer coisa, ambientes tóxicos e mesmo assim ter que estar lá firme, robusto. Isso é um mito, tá? A CSA, inclusive, fez uma matéria de capa muito interessante sobre o mito da resiliência. Convido vocês a pesquisarem mais, vou colocar o link na descrição. Estou falando da resiliência boa, da resiliência de verdade. Aquela resiliência que te faz insistir no que é certo. Por exemplo, a gente falou dos benefícios de curto e longo prazo. Às vezes a gente precisa ter resiliência para conseguir entender que não é o momento de alguma coisa, mas seguir persistindo porque a gente acredita para o nosso produto. Imagina como pais aguentar um choro sentido, mas que às vezes você tem que estar ali simplesmente segurar porque é uma questão de segurança para a tua filha e você não pode deixar que ela faça aquilo, e que às vezes você não pode resolver a causa do choro, mas oferecer um braço para consolar. E com o produto, a resiliência de bater naquilo que você acredita, de defender aquilo que você acredita, de juntar mais dados para defender uma ideia, de validar e invalidar hipóteses, de suportar a dor do teu usuário. Tudo isso é muito importante. Eu acho que tem um paralelo muito interessante para fazer aí com relação a cuidar de uma criança, de um bebê, com cuidar de um produto também. Então essa é a minha dica do item 6 da minha listinha e eu espero que vocês gostem da boa resiliência. Fujam de ambientes tóxicos, eles não são saudáveis, eles não são bons para você, você não precisa disso. E leia essa matéria da OCSA, é bastante interessante. Vamos para o item 7. O item 7 é sobre pesquisa e aprendizado. Ah, Desde quando eu me descobri pai e me preparando para a chegada da Olivia, comecei a estudar muito mais sobre parentalidade.
Não só eu, minha esposa também. E vai de tudo, né? Desde a forma como a gente gostaria que fosse o parto, até decisões que a gente toma no dia a dia hoje. Seja com relação à parte nutricional, a, putz, que tipo de escola, que tipo de linha que a gente vai querer seguir. Tudo isso é poderosíssimo, é, mas nos faz perceber cada vez mais que, a partir do momento que você adquire algum conhecimento, você nunca mais pode ser indiferente àquilo. Isso é difícil, isso aumenta teu nível de responsabilidade. Seja como pais, acreditando que certa linha de desenvolvimento ou de aprendizado da criança é melhor do que outros, e como produto também. Quando você descobre que alguma coisa não é boa, quando você descobre que tem outras formas de fazer, outros processos para implementar, você nunca mais pode ser indiferente àquilo. O conhecimento te tornou uma outra pessoa, você tem que lidar com isso, você tem que segurar a pressão e fazer algo importante com esse conhecimento novo que foi adquirido. Então, isso é muito forte, muito pesado, e é outro paralelo que eu acho interessante de trazer aqui, sobre essa coisa de criar uma criança e cuidar de um produto. Vamos para o item 8, super interessante também. E aí estou sendo mega redundante no que eu acho interessante, mas se não fosse interessante também não estava nessa lista. O item 8 é sobre liderança inspiradora e sem crachá. É, tem, obviamente, uma questão de autoridade e a gente vai crescendo com esse viés de autoridade também, mas numa criança nessa idade isso não é bem assim. Os elos, os laços criados são muito mais fortes do que qualquer relação de autoridade. Então, inspirar minha filha a fazer aquilo que a gente acha que faz mais sentido para ela, para ajudar no desenvolvimento, é muito desafiador. É, ela tem vontade já, ela tem uma dinâmica própria, ela está começando a criar traços de personalidade. Então a gente precisa muito mais sair do primeiro plano, deixar que ela ocupe o primeiro plano, para que ela descubra toda a vida que existe à disposição dela, todo mundo que existe para ela aproveitar e descobrir. E com o produto também não é tão diferente assim. A gente lidera times, a gente inspira pessoas, mas a gente não faz. Nós somos responsáveis por dizer o que, enquanto pessoas fazem o como. Como vai ser desenvolvido, como vai ser a experiência do usuário, como vai ser lançado, como vai ser o atendimento. E a gente precisa inspirar as pessoas a fazerem o melhor, sem dizer como elas têm que fazer. Isso é mágico, isso é bastante profundo. Eu acho também que tem muito uma questão da gente não se colocar no primeiro plano, porque existem interesses das pessoas envolvidas ali. As pessoas têm competências, têm objetivos, têm plano de carreira. A gente precisa sincronizar tudo isso e não colocar só os nossos interesses de primeiro plano. Isso é muito interessante. Cynthia Martins, no Project Camp de 2019, deu uma palestra muito interessante sobre liderança sem crachá. E ela falava sobre isso. Ela falava sobre como você consegue engajar as pessoas, não fazendo com que pareça que apenas os seus interesses são levados em consideração. Então pense nisso. É muito louco para criar uma criança e pode ser muito interessante para você desenvolver seu produto. Estamos chegando na parte final da lista. A gente já passou pelos 80 de Pareto, falta só os 20 agora, hein? Mas não saia daí, não por isso está acabando. Tem outras duas coisas muito interessantes, eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos para o item 9. O item 9 é... Primeiro preciso dar créditos a Mário Sérgio Cortella, que essa frase é dele. Vaca não dá leite. E aí te recomendo a procurar os vídeos dele na internet que falam sobre isso e eu vou colocar o link de um deles também. Vaca não dá leite. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente ensina para as crianças que a vaca dá leite, que o leite que está numa caixinha, numa embalagem, foi a vaca que deu, a gente está tirando do foco todo o esforço que alguém teve para acordar de manhã, ordenhar a vaca, ou para fazendeiros em escala, ter toda aquela operação para poder fazer a ordenha, envasar, ter uma distribuição logística, negociar com o varejo, ter um espaço na gôndola, para ir você comprar o leite. Você está com a parte mais fácil, que é comprar o leite, levar para tua casa e você ensina para as crianças
modo de falar. Ensinamos para as crianças que a vaca dá leite, isso não é verdade. Tem um bocado de gente que se esforça para aquela leite estar na mesa. E por que eu estou falando isso? Tem um bocado de gente que se esforça para fazer com que o teu produto dê certo. Não é só a cultura de produto que existe numa empresa, não são só as pessoas de produto, os times de produto. Tem vários outros times com as suas culturas também. E a gente precisa respeitar isso, precisa respeitar todas as competências. Eu fiz uma live recente com o pessoal do Manifestando Ágil e a gente falou sobre isso. A gente falou sobre como é importante o marketing de uma Coca-Cola para o produto Coca-Cola dar certo, por exemplo. Isso é só um exemplo, mas tem tanta gente envolvida ali que, de novo, se a gente inspirar, sem crachá, e entender que existe o esforço de outras pessoas ali, é muito relevante, é muito importante, isso muda o jogo. É, eu fiz esse paralelo com o que a gente fala para as crianças, né? E tem a ver também com a forma como a gente divide responsabilidades dentro de casa. Se você não está fazendo alguma coisa e a tua casa está limpa, alguém está fazendo, né? Seja teu marido, ou a tua esposa, ou uma diarista, uma empregada doméstica, ou um empregado doméstico. Então tem alguém fazendo o trabalho pesado e que às vezes a gente deveria estar fazendo. Então vale essa reflexão para dentro de casa e vale para o trabalho também. Quem são as pessoas que fazem parte do trabalho pesado e o que eu estou fazendo por elas? Isso é muito importante, isso pode mudar a forma como você inspira e engaja as pessoas para trabalharem no seu produto. E vamos para o item 10 agora, o último item da nossa listinha. E eu deixei ele por último de propósito, porque ele, se não for o mais interessante, é pelo menos o mais divertido. É sobre ser ridículo. Uma das coisas mais preciosas que eu aprendi desde que a Olivia chegou foi que eu tenho uma capacidade absurda de ser ridículo. Eu falei de alguns exemplos, né, de imitar um cachorro, de colocar uma cueca na cabeça, mas como é importante que a gente se desfaça de várias amarras, de vários preconceitos que a gente tem e que a gente foi criando ao longo da vida, e como é puro e como vai ser transformador. Transformador para a educação de uma criança e libertador para você viver no dia a dia. Libertador para que você seja uma pessoa mais querida por quem é tua cria, mas sendo ridículo no bom sentido no trabalho, também te torna muito mais libertador para validar hipóteses que você de repente acha que não são as melhores, que são ridículas, mas que de repente tem um caminho ali, te torna uma pessoa mais apaixonante, mais inspiradora. Às vezes fazer aquela coisa que você acha que é uma coisa boa de se fazer, mas que talvez falte coragem, ela é destruída quando você se transforma, quando você passa a ser alguém mais ridículo. O fato de ser alguém mais ridículo significa não ter medo. Não ter medo de algumas amarras, não ter medo de coisas do dia a dia que vão fazendo com que a gente vá se tornando duro. Eu acho que, em resumo, é que a gente vai perdendo a nossa capacidade de ser criança conforme a gente cresce. E com a Olivia aqui em casa, eu descobri como é ser criança de novo. É fantástico dentro de casa e é libertador numa empresa. Obviamente, na empresa, com todas as responsabilidades de uma cadeira, sem fazer palhaçadas, mas perder o medo de ser ridículo, de fazer uma pergunta, de testar alguma coisa, enfim, tudo isso que eu já falei e eu não quero ser repetitivo. E é assim que eu termino essa listinha, é assim que eu termino o vídeo, com a lição de que ser criança, ser um pouco ridículo, nos ajuda a ser gestores e gestoras de produto mais competentes também. Bem, pessoal, essa é a minha lista. A gente está chegando no final de mais um episódio do Project Drops. Tomara que você tenha gostado. Deixe seus comentários se você tem mais alguma coisa aí no dia a dia da criação do teu filho que você usa para criar produtos. Conta, vai ser fantástico. Deixa o seu comentário para que essa discussão não pare aqui e fique cada vez mais rica. E muito obrigado para todos que assistiram até aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Siga o nosso canal, vá lá no LinkedIn, siga o Project Gurus também. E eu vejo vocês no próximo episódio. Obrigado e até lá. Valeu!